Olá, bem-vindos a mais um episódio do Evolução em Vendas B2B. Nós somos da Novos Vendedores e esse espaço aqui é para quem já está na linha de frente do B2B, trazendo resultado, mas sente que dá para vender mais e melhor usando a cabeça, um só o relógio. E hoje o nosso papo é sobre um clássico, né? Aquela pilha de propostas enviadas que simplesmente não viram um negócio. O funil tá lá cheio, mas o resultado financeiro no fim do mês, não acompanha. É frustrante demais. E, olha, muitas vezes a raiz do problema está na mentalidade. Sabe, é preciso parar de ser aquele vendedor que fica, tipo, caçando resposta e virar um guia. Alguém que conduz o cliente para uma decisão. Seja sim, seja não. O limbo é que não dá. Faz muito sentido. Então, peraí. Se não é para sair mandando proposta de cara, por onde a gente começa essa transformação? É meio contraintuitivo, né? Começa bem antes, lá na qualificação. Aquele silêncio mortal depois de enviar a proposta. Quase sempre é sintoma de falha ali atrás. É preciso parar de querer vender logo de cara e começar a diagnosticar. A proposta, idealmente, ela confirma o que já foi discutido, não inicia a conversa sobre valor. Para ter uma qualificação assim, de primeira linha, a gente pode pensar em 3 pilares, sabe? O primeiro, problema, vontade e, crucial, o impacto. Não é só saber a dor ou o que o cliente quer. É entender o tamanho do estrago, ou do ganho, né? Financeiro, operacional, o impacto de não fazer nada. E aí, usar as palavras do próprio cliente na proposta, tipo, olha, como a gente conversou, essa falha está custando X por mês para vocês. Isso cria conexão, ancora a necessidade. Entendi. Focar no impacto real. E o segundo pilar? Imagino que não seja só preço, né? Porque é onde muito vendedor acaba caindo. Exato. Aí que tá. O segundo pilar são os critérios de decisão que importam de verdade. Além do preço, o que pesa? Tem que investigar isso. Perguntar mesmo. Olha, para vocês fecharem uma parceria assim, o que não pode faltar de jeito nenhum? Ou então, em que situação vocês escolheriam uma solução até um pouco mais cara? Sem descobrir isso, a briga vira só leilão de preço. E o terceiro, que às vezes fica esquecido, o mapa dos decisores e influenciadores. Essa quem está envolvido na jogada toda. Compras, o usuário final, financeiro, jurídico, a diretoria. E como a banda toca lá dentro para aprovar algo. Perguntar, além de você, quem mais participa dessa decisão aqui? Isso evita aquela surpresa do preciso validar com o meu chefe lá no finalzinho. É um erro clássico achar que está falando com quem decide sozinho. Pilares anotados. Diagnóstico bem feito. Mas e a postura do vendedor durante esse processo? Porque a gente vê de tudo, né? Tem aquele vendedor mais passageiro, sabe? Com medo de incomodar. E tem o agressivo, que parece um trator. Nenhum dos dois parece o ideal. Nenhum funciona bem no longo prazo, né? O passageiro, ele perde o controle e fica esperando acontecer. O agressivo até pode forçar uma venda, mas queima o relacionamento. O caminho do meio, o eficaz, é o assertivo. A gente pode chamar de piloto ou até de vendedor Waze, que guia o caminho. O piloto, ele usa a qualificação como um mapa mesmo. Ele guia o cliente. É direto, mas com respeito, sabe? A pressão que ele faz não é para fechar a qualquer custo. É sobre as consequências do problema que o cliente mesmo disse que tem. Tipo, olha, a gente viu que não resolver aquele problema estava gerando um custo Y por mês, certo? Já se passaram aí uns 2 meses. O que está impedindo a gente de estancar essa perda agora? Percebe a diferença? A urgência vem do cliente. Gostei dessa ideia do piloto. Mas como ser esse guia na prática sem soar, sei lá, arrogante ou apressado demais? Ótima pergunta. Primeiro, é usar a própria qualificação para justificar os próximos passos. Segundo, trocar aquela linguagem passiva, tipo, me avisa quando puder ver, por uma linguagem de controle. Para a gente poder avançar, o próximo passo seria X. Que tal na terça, às 15 horas? Funciona para a agenda? E terceiro, usar a técnica da permissão antes de tocar num ponto mais delicado. Posso ser 100% transparente com você sobre um ponto aqui? Isso ajuda a abrir a conversa. E isso me lembra uma regra fundamental. Nunca deixar a conversa morrer no vácuo, né? Sempre ter um próximo passo definido. A tal da regra de ouro. Essencial. É isso. Regra de ouro. Sempre agendar o próximo passo.
Nenhuma ligação, nenhuma reunião, nenhum e-mail pode terminar sem isso claro. E o momento mais crítico é quando envia a proposta. Já combina ali. Tô te mandando a proposta agora. Que tal a gente já reservar uns 15 minutinhos na quinta, às 14 horas, para eu tirar qualquer dúvida e a gente alinhar os próximos passos? Acaba com aquela perseguição depois. Falando em estratégia, em próximos passos. Olha só, para quem está ouvindo a gente, já vende no B2B, mas sente que dá para melhorar, para ter mais resultado, sem ter que virar a noite trabalhando. A dica é conversar com o Pedro, lá da Novos Vendedores. Ele já ajudou muito o vendedor a estruturar processo comercial e vender mais de forma inteligente. É só chamar o Pedro no WhatsApp, o link está aqui na descrição, ou então mandar uma DM lá no Instagram, no @novosvendedores. Fica a dica. Legal. Mas, mesmo com uma qualificação bem feitinha, às vezes a objeção vem, né? O famoso tá caro. Como lidar? Pois é, muitas objeções são, na verdade, fantasmas de uma qualificação que ficou devendo. Se aparece o tá caro, a primeira reação não deveria ser dar desconto, é investigar. Interessante você comentar isso, mas caro comparado a quê exatamente? Ao orçamento que a gente tinha previsto? A um concorrente? Ou caro se a gente comparar com o custo que aquele problema que a gente identificou está gerando para vocês? Se a objeção for, preciso falar com meu sócio, que já devia ter sido mapeado antes, né? Oferece ajuda. Claro, quais pontos você acha que são mais importantes para ele? Posso preparar um resumo ou, se ajudar, participo da conversa. E pro isso não é prioridade agora, tem que voltar na urgência inicial. Entendi. Mas lembra que a gente falou sobre... Menciona o gatilho de urgência. O que será que mudou de lá para cá? E se o desconto for realmente necessário, a regra é tentar conseguir algo em troca. Uma condição de pagamento melhor para você, um volume maior, fechar antes do previsto, um depoimento. Desconto não pode ser só dado. Tem que ser negociado. Perfeito. A ideia central é essa mesmo, guiar o processo, ter o controle, mas sempre com base no que foi diagnosticado. E para quem está agora com propostas paradas na gaveta, qual seria um desafio final, assim, algo para fazer já? Boa, um desafio prático. O plano de ação 48 horas. Pega umas 3 propostas que estão paradas. Uma que parecia quente, uma morna e uma que já virou fantasma. Faz uma autópsia sincera. Onde foi que eu falhei aqui? Na qualificação, no processo? Será que eu não quantifiquei o impacto direito? Não mapeei quem decidia? Esqueci de agendar o próximo passo? Aí escolhe uma tática, que a gente falou aqui, sei lá, abordar a objeção de frente, usar a técnica da permissão para entender o silêncio, revisitar o impacto financeiro e aplica nessas 3 propostas nas próximas 48 horas. É botar a mão na massa para tentar destravar isso. Excelente. Uma conversa super prática, eu acho que deu para clarear bastante como tirar essas propostas do limbo e transformar em resultado. A gente agradece muito a companhia em mais este episódio de Evolução em Vendas B2B, uma produção da Novos Vendedores. É isso aí. Lembrem-se, a mudança acontece quando a gente começa a agir de forma mais inteligente, assumindo esse papel de guia para o cliente. A gente se encontra no próximo episódio e não esquece, se quiser estruturar melhor seu processo comercial, vender mais e de forma estratégica, fala com o Pedro. O contato dele tá aqui na descrição. Até a próxima, pessoal!